noite, irmãos, graça e paz. Eu gostaria de convidar você, nós estamos em um tempo, um período que nós estamos, acredite se quiser, nós estamos chegando ao final de mais um ano. Com uma velocidade imensa, o ano passou, e graças a Deus o Senhor nos preservou, e cá estamos nós, para dizer que, para além de todas as dificuldades e lutas, nós sobrevivemos para a glória de Deus. Chegamos ao final de mais um ano para testificar da bondade do Senhor. E não seria digno nem honesto que nós terminássemos esse ano sem agradecer ao Senhor. Deus é bom, amém? Até quando nós não conseguimos entender essa bondade, e a minha missão esse mês é isso. É trazer à nossa memória aquilo que nos dá alegria e esperança para continuar. É nos lembrar que, apesar de nós termos o hábito, ou desenvolvemos o hábito, de reclamar de muitas coisas, nós devemos reforçar no nosso coração o hábito de agradecer. O Senhor é bom. O Senhor é bom, amém? E nós podemos nos comportar de várias maneiras, ou nós temos vários motivos para agradecer. Quem tem uma família, tem uma razão para agradecer. Quem tem saúde, tem razão para agradecer. E só sabe a importância de uma família quem não teve uma. Ou só sabe o quanto a saúde é importante quem já teve um caso de dificuldade com a sua própria saúde e com alguém que amava. É verdade que nós temos razões para agradecer. Deus tem nos mantido, até financeiramente, tem nos dado condições de gerar recursos, e graças a Deus por isso. Mas diante de todos os agradecimentos que nós podemos fazer, nenhum é tão importante e tão especial quanto esse que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar da gratidão como resposta ao amor de Deus. Nós estávamos perdidos e fomos achados. Nós estávamos condenados e fomos absolvidos. Nós éramos órfãos na eternidade e agora nós temos um Senhor para chamar de Pai. E isso deve ser a razão que nos motiva. Apesar de todas as razões que nós já temos, essa deve ser a maior de todas as razões. E eu gostaria que você, comigo, abrisse no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do verso 11. E diz assim o texto, quem não achou está na tela. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como tem feito. Irmãos, honrem os seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam. E vivam em paz uns com os outros. Repita comigo, vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados e ajudem os fracos. Sejam pacientes com todos. Oh meu Deus. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Estejam sempre alegres. Uma proposta desafiadora. Nunca deixem de orar. Repita comigo, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Amém? Pode se assentar. Eu vou começar esse sermão com uma frase de Bonhoeffer, que diz o seguinte: a gratidão em nossa vida é a única resposta verdadeira a um coração que compreende a magnitude do dom da salvação. Eu disse domingo, esse homem que disse isso em um campo de concentração. Bonhoeffer encontrou Jesus debaixo da batuta do nazismo. Enquanto Bonhoeffer vinha os seus filhos, seus familiares, os amigos e tudo que ele construiu, ser dizimado por um louco, enfurecido, endemoniado. Um homem que era a representação do mal. Enquanto ele via aparentemente o mal prevalecendo, enquanto ele não via saída para a sua situação, ele disse que a gratidão em nossa vida é a única resposta verdadeira de um coração que compreende a magnitude e o dom da salvação. Se Bonhoeffer podia agradecer ao Senhor nesse estado,
nós também podemos. Se um homem encontra motivo para ser grato a Deus, vendo crianças sendo dizimadas em câmaras de gases, então nós temos razão para agradecer o Senhor. Então me parece que a nossa vida não é tão difícil assim. Ou talvez alguém enfrentou desafios mais difíceis e mesmo assim foi grato. Ontem eu tive o desprazer de sepultar mais um amigo. E nessa tarefa árdua, a família pediu para que eu falasse no velório, e foi impressionante. Tinha um velório às 3 da tarde, ontem eu até falei com o Zenin, foi até difícil falar com ele, porque parecia um estádio de futebol, tinha gente para fora, em um horário difícil das pessoas irem. E eu me lembro que eu aprendi várias lições com o pastor, inclusive foi o pastor que eu disse domingo aqui, que eu mencionei. E uma das coisas é que ele era uma pessoa muito pacífica, e eu sempre fui assim, eu sempre achei que a melhor maneira de combater uma mentira era esmiuçar e esmagar ela. Eu sempre fui enfático e veemente na minha posição. E às vezes eu chegava para ele e dizia, essa pessoa está te enganando, e ele me respondia, eu sei. E eu dizia, faz alguma coisa, ele disse, o quê? Eu falava, reage, ele disse, eu não guardo nem dinheiro, vou guardar mágoa. Ele falava, deixa, Renan, coitado dele. Coitado dele? Não é possível, deixa que eu falo então para você. Fala, fica quieto, Renan, não causa confusão. Então, refletindo na mensagem de domingo e pensando na vida desse amigo que se foi, eu percebi que quando nós entendemos a magnitude da salvação, não resta em nós razões para ficar reclamando. Nós somos mais gratos e percebemos a bondade de Deus em tudo que Ele faz. É verdade que a nossa vida é permeada e às vezes é cheia de lutas. Mas também é verdade que, para além de todas essas lutas, nós temos um Deus que tem nos preservado e cuidado de nós. Se nós temos razões para olhar para as dificuldades, nós temos razões maiores ainda para olhar para a bondade de Deus. Deus é bom. Talvez isso seja só uma frase que você repete em dias de alegria, mas isso precisa ser a sua razão de viver. Quem está falando aqui, nesse texto de Tessalonicenses, é um homem que seria morto pela causa do Evangelho. E eu disse domingo aqui sobre as últimas palavras de Paulo, mas talvez eu não tenha sido justo ao apóstolo, porque eu disse que ele manda uma carta a Timóteo, e diz o seguinte, me parece que os meus dias estão acabando. Eu já fui oferecido como uma oferta de limpeza. Aqueles que estavam comigo apostataram da fé e me deixaram. Os que podiam me defender não me defenderam, e restou apenas Lucas, o médico. Procura vir ter comigo, antes que venha o inverno. Traz a capa que eu deixei em Troade, e também os pergaminhos. Eles me serão muito úteis. Ele estava falando das escrituras. Ele disse, agora, a minha vida se encerra, e para mim está reservado a coroa de justiça, que o Senhor preservou. E ele diz, não só a mim, mas todos aqueles que guardaram essa verdade. Mas essas não são as últimas palavras de Paulo. Os últimos versículos registrados das penas de Paulo são o seguinte, que vocês estejam em paz, e que a graça de Jesus esteja com vocês. Que o Espírito de Deus encha os vossos corações. Não me parece o discurso de um homem derrotado. Um homem perseguido, injustiçado, caluniado, está dizendo que o amor de Jesus, que a graça de Cristo invada o coração de vocês. Que vocês vejam que isso aqui foi uma missão e eu cumpri a minha, então cumpra a de vocês, porque no final dessa missão, uma coroa de justiça nos está reservada. Foi esse mesmo Paulo que disse essa leve e momentânea tribulação. Ele faz uma descrição do que ele tinha vivido. Ele diz, olha, eu passei por naufrágios, a cobra me picou, eu fui humilhado, fui tirado como morto, fui espancado por várias vezes, mas sabe qual é a verdade? Essa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória eterna, que não se compara ao que está por vir. E esse Paulo vai deixar instruções para essa igreja que passava muitas provações. E ele vai dizer, olha, existe uma maneira que os gratos se comportam. Não adianta dizer que é grato, você precisa se comportar como uma pessoa grata se comporta. Você é grato a Deus? Então, esse texto serve como um espelho. Olhe para ele e veja se é assim que você se comporta. Então você saberá se sua gratidão é discursiva ou é uma gratidão de prática. Ele vai dizer o seguinte, se você é grato, então, a primeira instrução que ele vai dar no verso 11 é, exortem uns aos outros, e talvez quem é crente aqui há muito tempo deve pensar o seguinte, exortem na Bíblia é corrija. Os crentes mais velhos diziam assim,
Os crentes mais velhos diziam assim: hoje o culto foi de exortação. O pastor falava de brinco e coisa, e vestido, eles achavam que isso era exortação. Mas a palavra exortação traduzida é encorajamento. Paulo estava dizendo: quando vocês encontrarem uns com os outros, encorajem uns aos outros. Diga ao fraco: eu sou forte. A Bíblia diz: diga ao fraco que em mim, Jesus dizendo, que ele encontra fortaleza, que a minha força se aperfeiçoa na fraqueza dele. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu já sei que você é fraco, eu já sei que você tem problemas. Jesus não entrou nessa luta enganado. Tem gente que pensa que o seu pecado surpreende a Deus, que Deus olhou para você e falou: nossa, que pecado. Ele sempre soube de tudo. Ele entrou nessa briga sabendo quem você era, e mesmo assim escolheu pagar o preço pela sua salvação. Eu estou dizendo, é na tua fraqueza, é na sua debilidade de caráter, é nos seus problemas, que a grandeza de Deus se revela, que a bondade de Deus se revela, que a profundidade da graça se acentua. É quando você é fraco e Jesus é forte através de você, que a força de Deus se revela através de você. Jesus é grande, mesmo que nós sejamos pequenos, e Ele é forte mesmo que nós sejamos fracos. O John Stott dizia o seguinte: a verdadeira gratidão transforma o coração, pois ela não compete, mas compartilha. E um bom discurso de encorajamento é aquele que promove o outro, não que compete com o outro. Eu sempre digo isso, e o meu desejo como pastor é que você tenha muito mais do que eu tenho, que você seja infinitamente mais feliz do que eu sou, que você tenha muita mais paz do que eu, que você tenha satisfação em Cristo 10 vezes mais do que eu tenho. O Evangelho de Jesus é um irmão servindo o outro, é um mendigo oferecendo pão para o faminto. Nós estamos em uma jornada em que nós precisamos da ajuda um do outro. Nós precisamos de uma mão estendida, nós precisamos de um ombro amigo e de um ouvido, para ouvir as nossas lamentações. O verdadeiro amor e a verdadeira pessoa grata, ela se comporta de maneira a compartilhar as suas conquistas. Você quer ser rico? Vamos lá, talvez você é lento. Você estava fazendo o que não devia, prestando atenção onde não estava, e aí perdeu a chance de dizer amém. E eu, por compaixão e piedade, vou repetir, ok? Você quer ser rico? Para quê? Essa é a pergunta. Só lhe deu glória, foi o último culto que nós dissemos aqui sobre a reforma. Somente Deus a glória. Eu conheci irmãos que foram honrados e que honraram o nome de Jesus na pobreza. E esses mesmos irmãos honraram Jesus na riqueza. Mas eu não conheci ninguém que honrou Jesus apenas na riqueza, que tenha honrado depois na pobreza. Aquele que está disposto a padecer pelo Evangelho, esse está disposto a vencer com o Evangelho. Aquele que está disposto a passar por tribulações em nome de Jesus, esse está capacitado para viver para a glória de Deus, para vencer também em nome de Jesus. O verdadeiro amor é de compartilhar. Você quer ter prosperidade, quer ter um bom carro, para que esse carro só serve você? Quer ser muito rico, quer ter uma casa bonita, para que essas pessoas não vão sentar nesse sofá? Se o sofá é seu ídolo, eu tinha um pastor mais idoso, conhecido meu, e eu lembro que eu ia na casa dele, e eu sentava no sofá dele, e ele falava: não pode comer nesse sofá. E eu, para irritar ele, passava as coisas e sentava no sofá dele, e a esposa dele, já senhora, quando ele ia brigar comigo, eu falava: está brigando comigo. Aí ela falava: não briga com ele. Ele falava: uma hora, não come no meu sofá. E a esposa dele dizia: para que ter sofá se não tem alguém sentado nele? Para que ter tudo isso, se isso não serve a alguém? Para que ter um monte de talento, para que ter um monte de dom, se isso não pode servir ninguém? Então, o seu dom não serve para nada, essa é a verdade. Seu talento, seu dinheiro, ficou só para você, e não vai com você para o caixão, sinto muito te informar. A gratidão é um comportamento, e Paulo vai seguir dizendo o seguinte: edifiquem uns aos outros, tenham um discurso de edificação. Se você só se reúne para falar mal dos outros, então você está formando uma facção, isso não é comunhão. Se você só se reúne para depreciar as pessoas, então essa reunião não serve para nada. Se você não tem uma palavra de edificação, se você não tem uma palavra de encorajamento, se você não tem uma palavra de cuidado, se você não tem uma palavra de amor, se dentro da sua casa tudo que os seus filhos ouvem é grito, confusão e discórdia, então você está caminhando para um lugar muito perigoso. Você está marcando a vida das pessoas com um discurso que só vai machucar e vai fazer elas regredirem. Eu não estou dizendo para nenhum filho aqui que está liberado. Mãe é para bater mesmo, é para gritar. Ou bater não, desculpa, não pode falar isso aí. Falei errado, desculpa. Mãe grita mesmo, né? Não é verdade ou não? A sua não grita? Senhor Jesus.
Às vezes a mãe está brigando com os meninos e fala, não é mais só chegar até lá e falar? Você precisa, às vezes eu falo fala para mim, Natanael, se fosse para gritar, eu mesmo gritava, é para ir lá, gritar, tirando as mães, ninguém pode gritar, porque a mãe tem um salvo-conduto de Deus para gritar com os filhos. Eu mesmo, está em Inventares 2, eu que inventei isso, mas eu acho, essa é a minha opinião. Se sua família só discorda, e tem momentos de dificuldade, mas se você não tem um momento acolhedor, se você não tem um momento de cuidado, se a sua família é só problema, grito e confusão, então você está caminhando para um lugar muito perigoso. Onde talvez a melhor solução seja não estar com você. Olha que situação difícil. Já pensou que triste? E Paulo segue dizendo o seguinte, agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que esforçam no trabalho com vocês. Ele vai falar dos líderes. Uma pessoa grata se comporta, respeita aquele que o serviu. Irmãos, eu sei que nos dias de hoje existe uma confusão muito grande e as pessoas acabam tendo devoção por gente. Isso é muito complicado. E essa não é a proposta da carta de Paulo. Ele não está mandando você idolatrar líder nenhum. Ele está dizendo o seguinte, seja grato por aquele que te serviu. Se você já foi assistido, se ele já foi o teu ombro de consolo, se ele já ouviu as tuas dores, se ele já orou por você, se ele já atendeu o teu telefonema desesperado, se algum dia ele foi até você, então seja honesto com essa pessoa e honre ela. Porque Paulo está tratando aqui de lealdade no sentido mais positivo da palavra. Se eu sirvo você, não é para te manipular. Se eu sirvo você com o intuito de te manipular, então isso não é serviço. Isso é método. Dá para entender? Eu faço esperando que você corresponda. Eu recebo pessoas diariamente para aconselhar, e elas falam, mas eu fui bom para aquela pessoa, e ela me retribuiu com o mal. Eu disse, então você não foi bom, você foi chantagista. Se você fez bem para ela, esperando que ela te retribuísse com o bem, então isso chama chantagem, isso não é bondade. Isso é chantagem disfarçado de piedade. Se você está fazendo o bem, esperando que alguém seja bem, você é manipulador, você não é bonzinho. Sinto muito em te informar. A bondade é feita sem esperar que alguém retribua. A bondade é feita porque eu percebo a bondade que eu já recebi sobre mim. Eu sou bom para as pessoas porque antes Jesus foi bom para mim. Eu me sinto na obrigação de perdoar as pessoas porque eu sei que fui perdoado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E se Jesus foi capaz de me perdoar, quem sou eu para não perdoar o outro? O pecado ofende Deus. E tudo que nós fazemos, sabe, as pessoas tratam o pecado com superficialidade. Ah não, ele pecou, não é só pecou não, o pecado ofende a Deus, o pecado contraria a Deus. Um dia eu recebi um irmão no gabinete e ele falou assim, pastor, eu quero me separar. Falei, então tudo bem, senta aqui. Diz a Bíblia o seguinte, que Deus odeia o divórcio. Não é que Deus tem um pequeno probleminha com o divórcio. Não, Deus está dizendo, eu odeio isso. Eu falei, eu não sei na sua conclusão como é que você vai fazer isso sem a excludente bíblica, que é por traição, por abandono, enfim, isso todo mundo já sabe. Eu não sei como você vai bancar uma briga dessa e vai dar certo, eu não consigo, senão vou peitar Deus e vai dar tudo certo. Olha, que Deus te ajude. E às vezes nós fazemos isso, o pecado ofende a Deus. Não é só, é uma declaração de guerra contra um Deus invencível. E mesmo assim Deus piedosamente ou amorosamente escolhe nos perdoar. E isso chama graça. É muita bondade, e diante disso só nos resta a gratidão. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, seja grato com aqueles que te auxiliam nesse processo. Irmãos, ninguém vem sozinho. Se você já ocupou um lugar de chefia, se você tem uma empresa, você sabe o quanto depende dos outros. Já contou com alguém e essa pessoa faltou? Quem aqui já pegou na mão de alguém e falou, conta comigo, estou com você. E aí você manda mensagem, só aparece um pauzinho no WhatsApp, pessoal. Você acha que não estava com você. É difícil, é ou não é? A ingratidão causa uma chaga e nós estamos diante de uma geração ingrata. Filhos que não são agradecidos pelos seus pais. Eu estava falando com o Paulo aqui e a Cátia está passando um processo com a mãe dela. Cuidando da mãe, a mãe independente. E eu disse, talvez as pessoas esqueçam, mas Jesus não se esquece. A lealdade, quando você é leal para aquele que precisa, Jesus disse, eu tive fome, vocês me deram o que comer. Eu tive sede, vocês me deram o que beber.
Eu fui forasteiro e vocês me acolheram. E eles perguntaram, quando fizemos isso? Quando vocês fizeram para os necessitados. E é nesse sentido que Jesus está falando, não é um apelo à pobreza. Jesus está falando, quando você cuida de alguém que precisa, então você está fazendo para mim. Nós estamos diante de uma geração que nega-se a cuidar dos pais que cuidaram deles a vida inteira. Eu tenho vários exemplos aqui e olho para vários de vocês e sei da jornada que cada um enfrentou, ou que já superou, e que venceu, ou que ainda cuida dos pais. Continue assim, esse é um jeito de mostrar gratidão ao Senhor. Aquele que cuida dos seus pais, aquele que cuida do seu esposo, aquele que cuida da sua esposa acamada, esse é um servo de Deus. Quer ser grato ao Senhor? Então cuide dos filhos dele. Quem aqui tem filho? Todo mundo. Mas tem filho aqui, meu Deus do céu, onde é que está esses filhos todos? Está tudo lá em cima? Jesus. Quem tem filho grande? Você sabe que se você cuida de um filho, o pai já está satisfeito. Eu me lembro de um dia entrar na cozinha com o filho do meu pastor, com o meu pastor, e o filho dele chegar com os amiguinhos, sem avisar a mãe. Quem é mãe sabe, principalmente quem é mãe pobre, aí que sabe mesmo a dificuldade disso. Quem é mãe rico vai lá e pega, quem é mãe pobre sabe da dificuldade, só tem 4 bifes, o infeliz trouxe 3 amigos. E eu me lembro de nós sentarmos na mesa e o pastor colocar 3 bifes e as crianças comerem e perguntar, e aí, você não vai comer? Ele falou, não, a gente vai comer ovo. Aquele menino achava que a gente queria comer ovo, mas a gente queria comer bife também. A questão não era querer, a questão era não poder. E aquele dia eu fiquei pensando, quantas vezes será que a minha mãe fez isso? Quantas vezes eu achei que ela queria comer alguma coisa, mas ela só não tinha. Honre aqueles que te serviram. Honre a igreja que te serve. Honre os irmãos que estenderam a mão no dia da sua dificuldade. Sabe quando o verdadeiro amor é provado? Quando você é um inútil. Quando você não tem nenhuma utilidade. Quando você não serve para muita coisa. Essa pessoa que te balança na cadeira. Essa pessoa que troca suas fraldas. Essa pessoa que cuida de você, que dorme com você no hospital, essa te ama. Porque agora você não tem mais utilidade, e ela escolheu te amar mesmo assim. O verdadeiro amor se mostra na inutilidade. Ame, mesmo quando as pessoas não forem mais úteis. Sirva aqueles que te serviram. E Paulo segue dizendo o seguinte, tenham em mais autoestima com amor por causa do trabalho deles. Eu disse para Augusto antes de começar o culto, me sabotaram, disseram para mim que ser pastor era pregar. Aí eu fiquei todo feliz e disse, eu sou capaz de fazer isso, mas isso aqui é 5% da verdade. Se eu soubesse do resto, talvez eu teria pensado 2 vezes. E a Bíblia está dizendo, sirva os pastores e líderes porque o trabalho deles é difícil. E viu, irmão? Eu tenho um amigo que tem uma empresa, ele falou, não sei como vocês são pastor, na minha empresa não fez o que eu quero, eu mando embora. Falou, na igreja o cara não faz o que pergunta para você, você fala, ele faz o contrário, você tem que aguentar ele ainda. Não pode mandar ele embora. É difícil mesmo. E Paulo segue dizendo o seguinte, olha, vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos. E essa palavra indisciplinados, traduzida no original, quer dizer os preguiçosos. Quem tem paciência com o preguiçoso? Você fala para o filho, quando eu chegar, eu quero que esteja... Esses dias a Milena dormiu em casa, minha sobrinha. Aí eu falei para ela, vou chegar às 6 horas. Aí cheguei 4h30, ela não tinha nem lavado a louça, porque ela ia correr, sabe, naquele esquema. O pai fala 6, você olha para a pilha de louça e pensa, se eu começar às 5h25, eu dou conta de fazer isso. Aí eu cheguei lá, ela estava assim, Eu falei, você achou que eu chegava às 6, né? O Natanael não tinha nem tomado banho, estava tudo desarrumado. Saiu correndo desesperado. Acontece que alguns de nós serão pegos no dia da volta do pai. Que quando o pai voltar, nós não estejamos com a louça na pia. Que seja apenas uma surpresa por conta da data e não por causa da nossa condição. Paulo está dizendo, tenham paciência com esses ociosos. Até com os ociosos não adolescentes. Eu tenho dificuldade com os ociosos não adolescentes, é verdade. Um homem ocioso me incomoda bastante. Mas enfim, a Bíblia está dizendo, tenham paciência com eles. Confortem os desanimados. Irmãos, eu não conheço ninguém de 0 a 10 que de janeiro a dezembro não ficou desanimado alguma vez no ano. Você ficou? Vamos lá, só os honestos, você ficou?
principalmente um dia depois do pagamento. Auxiliem os fracos, sejam a mão estendida e sejam pacientes com todo. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Eu disse isso no domingo e vou reforçar. Quem entende um pouco da língua portuguesa, quando ouve Paulo dizendo, sejam bons uns para com os outros e para com todos, parece que, fala, oh, Paulo, seja paciente com todos e é o suficiente, é ou não é? Mas Paulo estava dizendo o seguinte, olha, vocês estão em uma comunidade de fé, sejam pacientes, exercitem a paciência uns com os outros. Irmão, a igreja tem problemas. Tem ou não tem? Talvez essa igreja nunca tenha falado com você, mas acredito, um dia vai. É assim que as coisas funcionam. A igreja é feita de pessoas humanas. A igreja de Jesus é perfeita. Mas é que Jesus escolheu peças com defeito. Então você ame aquilo que é bom e tente suportar aquilo que é ruim. E é assim que nós vivemos, tendo paciência com a dificuldade dos outros, tolerando e superando. É óbvio, irmão, que eu não estou falando daquilo que afronta a verdade do Evangelho. Isso não pode ser superado. Eu estou falando das debilidades comuns do dia a dia, ok? Confrontem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam bondosos. Irmão, isso é um desafio gigantesco. Porque nós temos na nossa mente o seguinte, eu sou crente, mas não sou... Vamos lá, você sabe, vamos lá. Eu sou crente, mas não sou... Eu sou crente, mas eu não sou trouxa. E eu sempre fico pensando na cruz, e o quanto isso depõe contra o Evangelho. Porque se tolerar aflições sem revidar é ser trouxa, então você está correndo um sério risco de dizer que Jesus era um trouxa. Porque foi exatamente o que ele fez. Como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro e não abriu a boca. É o que diz a Bíblia. Ele foi levado pelos seus algozes, pelos seus torturadores e não revidou. Alguém disse, se você é Deus, nos tira daqui. E ele podia fazer um espetáculo, podia dar uma demonstração de quanto era Deus. Ele podia dizer uma palavra, porque a Bíblia diz que com uma palavra da sua boca, tudo que se fez, tudo que existe se criou. E ele podia pôr tudo abaixo, mas ele ficou quieto. E quando abriu a boca foi para dizer o seguinte, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Não revidar não é uma questão de ser otário, não revidar é uma questão de ser cristão. Quem revida menos é o mais crente, irmão. É assim que funciona. Quem tem mais paciência não é o mais bobo, é aquele que encontrou uma profundidade maior da verdade. Nós não devemos fazer chincana, brincadeira da cara daqueles que têm tolerância, nós devemos aprender com eles. Nós devemos vê-los como espelho de tolerância e amor de Cristo, amém? E aí ele vai continuar dizendo, alegre-se sempre, orem continuamente. Irmãos, até orar a gente entende, mas alegre-se sempre é meio difícil, é ou não é? Hã? Como dizer isso para uma mulher que enfrenta o abandono? Como dizer isso? Quando a lei da prioridade das crianças com espectro autismo foi criado, eu participei de todas as reuniões. E eu me lembro que um dado me assustou. A mãe levantou e disse, a líder do movimento, das mães das crianças com espectro autismo, ela disse o seguinte, talvez vocês desconheçam os dados, mas 70% dos pais que descobrem no suporte 3, que é o grau de maior dificuldade, abandonam a família. Eu disse, não é possível. 70%? De cada 1.700 vão embora, porque não conseguem encarar a dificuldade dos seus filhos. É difícil olhar para uma mãe dessa e dizer, Paulo te aconselha, seja feliz sempre. Mas isso só é difícil porque nós não conhecemos o Evangelho. É difícil dizer isso, mas é mais fácil dizer o seguinte, olha, apesar desse abandono, Jesus não te abandona. A Bíblia diz que pode uma mãe abandonar o seu filho, todavia o Senhor não se esquece dele. A Bíblia diz que um choro dura uma noite, mas quando o sol da justiça raia no céu, então o coração se exulta de alegria. Nós precisamos ter na nossa boca uma palavra de encorajamento. E estar feliz sempre aqui não é se contentar ou viver em estado de negação. Estar feliz sempre aqui é dizer o que o salmista diz, eu estou sitiado, eu estou cercado, mas quando eu olho para cima, eu vejo que é de lá que virá o meu socorro. Quando eu olho para o alto, quando eu levo os meus olhos para além dos montes, eu vejo uma fresta de saída e eu vejo que Deus
intercedeu por mim e que a minha vitória está nas mãos daquele que nunca falha. Estar feliz sempre não é negar a verdade. Dias de tribulação e provas virão. Você sofrerá rejeição, desprezo, você ficará decepcionado, mas lembre-se de uma coisa, Deus não se esquece de você. Deus não te abandona. E no final dessa jornada que nós chamamos de vida, você receberá o prêmio da soberana vocação. Você morará com Cristo para toda a eternidade. E isso nenhum ladrão pode te roubar e nenhuma traça pode comer. E ele segue dizendo, alegre-se sempre e orem continuamente, dê graça em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. Repita, alegre por convicção e não por conveniência. Ser feliz quando tudo vai bem é bom. É fácil, é ou não é? É um desafio para você? Para mim não. Mas Paulo está dizendo, a vontade de Cristo é que você seja feliz em todo o tempo. Porque quando você é feliz no tempo da adversidade, você declara algo com a sua atitude. Você está declarando o seguinte, apesar dessa dificuldade, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei de onde virá o meu socorro. Eu sei de onde veio o escape. Irmãos, vocês já viveram outros dias de prova, é ou não é? Vocês já viveram dias piores do que hoje, viveram ou não viveram? E o Senhor te conservou até hoje, aquele que te trouxe até aqui, te leva além daqui. Aquele que te preservou até o dia de hoje, vai fazer superar as lutas de hoje. Aquele que te fez vencer, não mudou, Jesus não ficou mais fraco, Jesus não perdeu o poder, não perdeu a onisciência, Ele continua sendo o que é, Ele é imutável, Ele é o Senhor de todas as coisas. Se Ele foi fiel até aqui, Ele será para todo sempre. Não há por que desanimar ou jogar a toalha. Se Deus foi bom, continua sendo bom e será para sempre bom. E aí ele segue dizendo o seguinte, para encerrar, não apaguem o espírito e não tratem com desprezo as profecias. Existem dois grupos na igreja majoritários, os tradicionais e os pentecostais. Quem é tradicional? Não vai responder, óbvio. Quem é pentecostal? Então eu vou falar só a parte dos pentecostais. Eu vou falar só a parte dos pentecostais, pode ser? Nós acreditamos que Deus se manifesta, é ou não é? É sim, é Nanã, ele está falando, é meu nome. Olha só, eu me lembro que um dia eu estava numa igreja, e aí um pastor Wilson, ele era temido nas igrejas. Ele falava com voz de trovão, e toda a revelação dele acontecia. Por isso eu morria de medo dele. Imagina, minha vida não era muito boa, não era muito certa, então eu tinha horripilância dele. Um dia ele entrou numa igreja e disse, irmão, Deus mandou dizer uma coisa, está tudo errado aqui, ou o pastor se conserta, se arrepende, abandona, e para vocês saberem que foi Deus, esse mezanino vai cair. Eu falei, mulher, aí não. Eu falei, isso eu nunca vi. Uma terça-feira à tarde, veio um amigo meu e falou, rapaz, você não está sabendo. Que acredita que não tinha culto, estava dia de tarde, o mezanino caiu. Era de cimento, toda vez que eu vi o pastor Wilson, eu morria de medo. Que se o homem disse que o mezanino ia cair, imagina se ele falasse alguma coisa de mim, meu Deus. A Bíblia está dizendo, não despreze as profecias, mas ponham tudo à prova. Irmão, não é um problema você aceitar uma revelação, é um problema você fazer isso de maneira crítica, sem pensar. Eu estou vendo aqui um anjo de cueca de prata, peraí, não tem. Tem uma bandeja de ouro e vai chover dinheiro na tua conta, não vai. Não vai, irmão. Dinheiro só chega para quem trabalha. E sinto muito, se você veio na igreja até hoje, e alguém ficou te prometendo coisa que não merecia, não foi, pode até ter falado em nome de Deus, mas não foi Deus que mandou. E a gente precisa fazer essa distinção. Tem muita gente falando em nome de Deus, coisa que Deus nunca prometeu. Sabe o que Deus prometeu? Deus prometeu que Jesus Cristo na cruz do Calvário pagaria o preço de todo o seu pecado. E que você, apesar de ser pecador, seria justificado por uma graça imerecida. E por meio da fé você creria nesse sacrifício e receberia o direito de ser chamado filho de Deus. Deus te prometeu a eternidade, amém? Ele disse que estaria conosco todos os dias, isso ele disse, nos dias de tristeza e de felicidade. Ele não prometeu que todos os dias seriam felizes, mas ele prometeu que estaria todos eles. No dia feliz, para você lembrar que ele é a razão da sua felicidade. E no dia triste, para você lembrar que você não precisa desesperar, porque a sua confiança está num Deus que nunca perde, amém? E ele vai dizer, olha, não trate com desprezo por vocês, mas ponham tudo à prova, afastem-se de toda forma de mal. Irmão, toda vez que a gente fala afaste-se da forma de mal, todo crente pensa, adultério, é ou não é? É isso que a gente pensa.
Sexo fora do casamento, é isso que a gente pensa. Mas já pensou que toda forma de mal inclui fofoca? Tem um monte de crente que fica endemoniado no culto. Contraria ele, ele fica encapetado. Na hora da oferta, o demônio possui ele. Porque a avareza toma conta do coração dele. Se afastem de toda forma de mal. Tem? Quem já foi possuído pela avareza aqui? Não, melhor não levantar a mão. Eu me lembro que um dia eu estava numa igreja com o meu pastor, a gente parou num posto e ele falou assim pro cara, põe R$3 de gasolina. Eu falei, não, isso é uma vergonha muito grande isso. Tudo bem, a gasolina naquela época custava 2 e pouco, mas era 1 litro. Eu falei, meu Deus, que humilhação, Jesus. 1 litro de gasolina. Aí chegamos na igreja, ele pôs R$20 na minha mão e 50 ele deu na oferta. Aí a irmã veio com a salvinha assim, e eu fiquei olhando para ele, tentando dar um toque nele. Fiquei pensando, ele errou, meu. O cara não tem R$5 para pôr de gasolina, vai dar 50 pau de oferta. Aí fiquei chutando ele assim, ó, e ele de propósito fingiu que não... Falei, ei! E a mulher com a salva, eu fiquei... Aí não aguentei e dei, de vergonha, os R$20 que ele me deu na mão. Aí na hora de eu falei, cara, você é doido, você errou, velho. Você pôs R$3 de gasolina, nós demos 70 pau de oferta. Dava para encher o tanque. Ele disse, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Aquela gasolina vai acabar. Mas o que a gente fez hoje aqui é para sempre. Ele falou, essa gasolina, hora ou outra vai acabar. O pior que pode acontecer é a gente empurrar. E a gente empurrou, hein? O Paulo está rindo, porque eu fui vítima. Ontem eu estava com ele no carro, ele falou assim, foi bom, né? Eu falei, dê uma definição de bom. Ele falou, a gente era feliz. Eu falei assim, isso é verdade. Para além de todas as dificuldades. Dividimos uma linguiça, empurramos o carro ladeira acima, mas a gente é feliz, porque a gente tinha um propósito. Viver para Cristo e morrer para a glória dele. O meu pastor está numa fase muito difícil de vida. Ele disse para mim, o que você acha que eu faço agora? Eu falei, agora, morra para a glória de Jesus. Faça como você sempre fez, viveu para a glória dele, encerre a carreira para a glória dele. Eu falei, porque se você fizer, eu vou ficar encorajado a fazer. Seja grato a Jesus, irmão. Essa é a orientação de Paulo. Sejam gratos, em dias felizes, em dias ruins. Em dias que você tiver que empurrar o carro ladeira acima. Em dia que você estiver num bom carro. Seja feliz. Lembre-se do que ele já fez na cruz do Calvário. Você não precisa de nenhum estímulo para ser feliz. Tudo que você precisava já te foi dado. Você foi salvo por Cristo Jesus, através da graça. E isso deve ser o suficiente para te fazer todos os dias felizes. Amém? Vamos ficar em pé? Irmãos, eu vou fazer oferta rapidamente e vou caminhar para o fim. Hoje vocês vão ter que me aguentar só mais um pouco, ok? Mais do que o comum. Eu vou falar sobre as ofertas e... Desde que eu descobri que os crentes investem em bets, eu fiquei perturbado. E desde que eu descobri o valor que os crentes investem em bets... Irmão, sabe por quê? Porque eu sou de uma geração... Quem me conhece sabe, eu peço oferta na igreja com vergonha. Recatado. Aí eu fiquei pensando, rapaz, todo esse tempo você fazendo toda uma construção para os irmãos não se ofender, eles estavam gastando na bet. Misericórdia. Não é isso não que eu pedi. Olha no grupo lá. Isso, obrigado. Talvez você não conheça, mas esse homem aqui é o dono da Cirela. Você já deve ter. Tem uma antes dessa, eu numerei. Enfim, pode deixar essa. Ele tem, isso, ele é um homem judeu, e ele disse o seguinte, Deus é meu sócio, se Ele quer que eu faça caridade, eu preciso ganhar dinheiro. É óbvio que ele não está dizendo que compartilha, ele estava dizendo o seguinte, na minha sociedade com Deus funciona assim, eu ganho dinheiro para a glória dele. Nós estamos a fim de outra sociedade com Deus, ele trabalha a eternidade e eu fico rico. Deus me dá por osmose, mas ele está dizendo, ó, na minha sociedade com Deus, eu trabalho e a glória dele. Ainda pego o dinheiro e ganho. Pode passar esse daí. Ele é o homem mais poderoso do ramo imobiliário. Ele é o dono da Cirela, da Vivaz. E ele se comprometeu e fez o testamento dele. Só esse ano ele faturou 10 bilhões de reais. Quanto ele faturou? 10 bilhões. É pouco? Em um ano ele faturou 10 bilhões de reais.
E o compromisso dele no testamento é que quando ele morrer, 60% do seu dinheiro será dado para a obra de Deus, em prol da pregação ou da estruturação do judaísmo no mundo, porque ele é judeu. A profunda religiosidade não se limita a doar o próprio dinheiro. Pode passar esse daí. Em uma conversa com o seu rabino, que eles chamam, o Estadão é óbvio, chama de guru religioso, ele disse o seguinte: minha missão na vida seria convencer os outros empresários a fazer o mesmo, mas encontra muita dificuldade em convencer os executivos brasileiros a doar para obras de caridade. Ele não doa só para a sinagoga, ele doa para obras de caridade no mundo inteiro. E ele mantém obras de caridade em Israel, no Brasil, nos Estados Unidos, em países da África, em vários outros lugares do mundo. E ele, entre aspas, disse o seguinte, que a maior dificuldade dos brasileiros darem é porque é uma questão cultural, ou é um eufemismo para ser, o brasileiro é egoísta mesmo, com relação à caridade. É isso que ele está dizendo. Quem está dizendo é um homem que está disposto a doar 60% de uma fortuna inestimável. Ele está dizendo que os brasileiros, até os que se dizem crentes, sofrem de um problema. Eles são egoístas. Tem mais uma aí. Isso. Ele diz o seguinte: o bem é algo que dá sentido a tudo que você faz de bom. Enquanto tiver cabeça, saúde e recursos, eu quero fazer o bem até o fim da minha vida. Até os últimos dias. Eu não quero parar. Porque para mim parar é morrer. Ele está dizendo o seguinte: eu vou trabalhar, vou adquirir toda essa riqueza, e até o fim da vida, eu vou servir as pessoas. E sabe o que é o mais interessante? É que quando ele morrer, ele vai dar a maior ajuda da vida dele. Porque parte do patrimônio será destinado à obra de caridade. Ajudou enquanto viveu, e ajudará mais ainda depois que morrer. Então, eu olho para um homem desse e comparo com a situação da igreja. 8 bilhões de reais em um ano, doados ou investidos em bet. A pessoa consegue fazer um jogo na bet de 600, 700, de R$1.000. Mas acho que uma oferta de R$1.000 é muita coisa. Ah, mas R$1.000 na igreja? Fale para ele. Se você não consegue dar 100, 50, você nunca vai dar 1.000, nunca vai dar 1 milhão. E não é uma questão de apelo ao valor, não, é uma questão de coração. Você acha que esse cara teve problema de doar quando era pouco? Pessoas como essas nos motivam a investir no que é certo. Sirvamos, amém? Esse mês aqui nós vamos atender 15 famílias com uma compra inteira de mantimento. Você fica feliz por isso? Acontece que isso não tem nada a ver com a gente. Foi uma pessoa descrente, cliente meu, que disse: vem aqui buscar, porque eu acredito no que você está fazendo. Não sei se fico feliz ou se fico triste. Acontece que o chamado para servir a sociedade é nosso, amém? E Deus está dando um sinal: se vocês não fizerem, eu vou fazer através de outro alguém. E alguém enriquecerá, porque tem um coração generoso. Que Deus enriqueça os seus filhos, amém? E que nós saibamos fazer bom uso disso. E que essa história sirva como um bom exemplo de como alguém grato a Deus se comporta. Eu vou te convidar a sair do seu lugar, ofertar e dizimar. Ou você pode fazer via eletrônico. Fique à vontade, depois nós vamos orar, amém? Pode sair do seu lugar.